Olá para você que acompanha a nossa programação. Veja os destaques desta quinta-feira. A audiência pública acontece nesta sexta com o tema Sejamos Rede. Vereador Rafael Amaral protocola projeto de lei sobre o projeto Envelhecer com Dignidade. Projeto de combate à violência e discriminação contra mulheres no esporte é votado na Câmara Municipal de Pelotas. Combate aos furtos e roubos do comércio local é tema de audiência pública hoje na Câmara Municipal de Pelotas. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo. Abrimos a edição desta quinta-feira para falar que a vereadora Fernanda Miranda propôs a realização de uma audiência pública nesta sexta-feira com o tema Sejamos Rede, em alusão à Semana Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Acompanhe a fala da parlamentar. Nós estamos na Semana Municipal das Pessoas com Síndrome de Down, trazendo esse debate público, falando sobre todo o avanço da ciência e principalmente a questão da inclusão das pessoas que têm a síndrome de Down, pessoas com a síndrome de Down. Amanhã nós estamos realizando uma audiência pública, né, com o título Sejamos Rede, que esse ano, né, é a nossa campanha, essa audiência ela foi pensada junto com a PADPEL, na verdade a PADPEL nos pediu essa audiência, a PADPEL que é uma associação dos pais e amigos das pessoas com síndrome de Down, que foi fundada em 2017 e desde então, conheço a aluna desde aquela época, desde então a gente vê fazendo, né, trazendo esse debate publicamente. Já antes disso já aconteciam encontros, né, já se trazia a importância da visibilidade das pessoas com síndrome de Down, mas agora a gente vê aí a associação levantando essa bandeira e fazendo com que o nosso município olhe. A gente sabe que a gente tem dificuldades ainda da inclusão das pessoas com síndrome de Down, tem muito preconceito, né, e tem muitas pessoas que não sabem o que é a síndrome de Down. Então amanhã nós estamos chamando para essa audiência, falando sobre tudo que se avançou já de direitos e tudo que nós precisamos avançar, principalmente o combate ao preconceito e mais inclusão, que a gente tenha no nosso município mais espaços de convivência, né? A PADPEL está com uma sede maravilhosa agora, mas a gente precisa ampliar esses espaços para os espaços públicos, trabalho, né? Dignidade para as pessoas com síndrome de Down, porque são pessoas que têm uma potencialidade, uma capacidade enorme de inclusão e de poder trabalhar e estudar e desenvolver a sua vida, a sua independência. Então é isso que nós queremos, né? Que esses projetos sejam visíveis para a população, que a gente consiga mais recursos para poder potencializar esses projetos e que a gente tenha, de fato, uma inclusão no nosso município. O vereador Rafael Amaral, do PP, protocolou um projeto de lei para fortalecer o projeto Envelhecendo com Dignidade. Acompanhe. O projeto vem, para tentar criar Pelotas a cidade do idoso, que é o envelhecer com dignidade, principalmente na área da saúde. Nós temos hoje, se tu for no PS, tu vê que é um número de leitos muito grande de pessoas idosas. E essas pessoas precisariam ter um leito clínico para ter um tratamento digno. Por que digno? Essa pessoa pagou imposto a vida inteira e quando ela mais precisa do Sistema Único de Saúde, da sua cidade, ela fica no corredor 7, 8, 10, 15 dias. Isso não é digno. Mas fora isso também é um trabalho de ação social, de novas tecnologias, de capacitar os nossos idosos, também fazendo educação mais voltada às atividades físicas, também sociais. Nós queremos fazer Pelotas uma cidade melhor amiga do idoso, mas precisamos trabalhar em conjunto com o Executivo e também botar recursos que a gente possa fazer uma política pública verdadeira e que seja uma cidade acolhedora para os nossos idosos, que hoje não é. Vamos mostrar como fica a previsão do tempo para este final de semana. Quem nos traz as informações é o repórter Arthur dos Reis. Hoje marca oficialmente o início do outono para nós, e vemos um céu parcialmente nublado ao longo do dia para dar início a essa meia estação. Por enquanto, Pelotas continua com temperaturas amenas e uma variação alta. Hoje e amanhã, por exemplo, elas variam entre 17 e 25 graus, então é agradável, mas se sente mudança de temperatura ao longo do dia. Amanhã, a cidade tem previsão de céu claro, mas é o último sol previsto para os próximos dias. Sábado, mesmo que as temperaturas se mantenham na mesma faixa entre 18 e 26 graus, o tempo já muda e começa a nublar. A partir daí se inicia um período de chuvas recorrentes.
próximo bloco você confere. Votação do projeto de lei que combate a violência e discriminação contra mulheres no esporte. A audiência pública vai abordar o combate a furtos e roubos no comércio de Pelotas. Nós já voltamos, não saia daí. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã, ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Dirigir alcoolizado continua a ser um problema sério. Apesar da lei seca com tolerância zero no Brasil, o Código de Trânsito brasileiro classifica essa infração como gravíssima. É punido com multa que pode chegar ao valor de R$ 2.934, mais 7 pontos na carteira, suspensão da CNH e autuação em flagrante. Uma dica, Rede Câmara. O Dia Internacional da Mulher surgiu em 8 de março de 1917, em um protesto de operárias russas pela igualdade de tratamento e contra a discriminação. A luta era justamente pela garantia de direitos trabalhistas e superação da intolerância de gênero. O conceito das mulheres era de inferior capacidade, menos capazes. A realidade avançou, mas superar desigualdades ainda é um grande desafio. Como resultado das inúmeras lutas, as mulheres garantiram espaços em funções consideradas masculinizadas, com conceitos de coisas de machos. Mas não basta estar em funções iguais. É necessário ter as mesmas garantias e, principalmente, os mesmos salários dos homens. Não é concorrência, é igualdade. As mulheres homenageadas do dia de hoje são exemplos de inspiração para aquelas que levantam a bandeira da dignidade. São vencedoras da vida. Os nomes homenageados por este parlamento mostram diversidade na origem familiar, perfil econômico, porém, possuem na sua essência a doçura e bravura de quem acorda diariamente com o objetivo de comemorar vitórias, mesmo com os obstáculos impostos pela vida. Aplausos a todas e salve as Marias de todos os credos e raças. Viva as mulheres de nosso Brasil! A sonolência ao volante mostram que 42% dos acidentes estão relacionados ao cansaço. O Código de Trânsito brasileiro prevê punições para motoristas que permanecem ao volante por mais tempo do que o permitido. A multa a esta infração é de R$ 88 e o condutor perde 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Uma dica, Rede Câmara. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria. Sua penetração ocorre a partir da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas. O período de incubação, ou seja, o intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco.
A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas, além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. Sintomas. As manifestações clínicas variam desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros graves, associados a manifestações fulminantes. São divididas em duas fases, a fase precoce e a fase tardia. Os principais sintomas da fase precoce são febre, falta de apetite, dor muscular, principalmente na panturrilha, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Nas formas graves, a manifestação clássica da leptospirose é a síndrome de Well, caracterizada pela tríade de ictericia, insuficiência renal e hemorragia, mais comumente pulmonar, síndrome de hemorragia pulmonar e comprometimento pulmonar. O diagnóstico específico é feito a partir da coleta de sangue, no qual será verificado se há presença de anticorpos para a leptospirose, exame indireto, ou a presença da bactéria, exame direto. O método laboratorial de escolha depende da fase evolutiva em que se encontra o paciente. O tratamento com o uso de antibióticos deve ser iniciado no momento da suspeita. Para os casos leves, o atendimento é ambulatorial, mas nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir a letalidade. A automedicação não é indicada. Ao suspeitar da doença, a recomendação é procurar um serviço de saúde e relatar o contato com exposição de risco. Prevenção. Cuidados com a água para consumo humano, garantia da utilização de água potável, filtrada, fervida ou clorada para consumo humano, haja vista serem comuns quebras na canalização durante as enchentes. A lama de enchentes tem alto poder infectante e adere a móveis, paredes e chão. Recomenda-se retirar essa lama sempre com a proteção de luvas e botas de borracha e lavar o local desinfetando. Evite o contato com água ou lama de enchentes e impeça que crianças nadem ou brinquem nessas águas. Para o controle dos roedores, recomenda-se acondicionamento e destino adequado do lixo, armazenamento apropriado de alimentos, desinfecção e vedação de caixas d'água, vedação de frestas e aberturas em portas e paredes. O uso de raticidas deve ser feito por técnicos devidamente capacitados. Para mais informações, acesse o QR Code que aparece na sua tela. Voltamos com o nosso segundo bloco para falar sobre a votação do projeto da vereadora Fernanda Miranda, que institui a política municipal de combate à violência e discriminação contra mulheres em estádios, ginásios e arenas esportivas. Acompanhe. Para nós isso é um avanço imenso para a cidade, né? Esse é um projeto que já chama Princesas do Sul, porque nós somos as Princesas do Sul, né? Conhecidas do Brasil, que garante espaços seguros, que garante incentivo ao esporte feminino, seja ele futsal, seja ele jiu-jitsu, seja ele vôlei, seja ele qualquer um que seja, onde as meninas possam sim estar, possam estar presentes, porque esse é um ambiente que ele incentiva a saúde, incentiva a vida, esporte é vida. Então, por isso que é tão importante, essa matéria está entrando na casa agora, é tão importante que Pelotas seja pioneira numa lei dessas, de proteção à participação das meninas em qualquer esporte. Né? Hoje a gente pede respeito a elas nas quadras, mas a gente pede respeito em qualquer ambiente. Elas têm o direito de jogar, elas têm o direito de participar, assim como os meninos têm. Então, essa é a grande vantagem dessa lei e a gente espera que essa lei ganhe também um destaque nacional, né? Que a gente seja pioneiro nisso. Hoje acontece às 7 horas da noite no plenário da Câmara Municipal de Pelotas, uma audiência pública que vai abordar combate aos furtos e roubos no comércio local de Pelotas, proposto pelos vereadores Daniel Fonseca e Cauê Firossolto. O nosso Rede Câmara Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.